Olá, meus queridos! Aqui estamos mais uma vez para podermos dar sequência ao nosso OpaCast, né? Hoje estou com uma pessoa aqui especial de trabalho, né? Uma pessoa que nós aprendemos a amar como amigo. Então, hoje a gente está com um podcast diferente, né? Vocês estão acostumados a gente falar aqui sobre temas bíblicos, sobre algumas questões bíblicas, mas hoje a gente não vai fugir, né, da questão bíblica, mas a gente vai trazer assim uma pequena descontração de tudo aquilo que temos apresentado no nosso dia a dia aqui, no nosso OpaCast, né, que são o podcast do canal Opa, né? Eu estou aqui com meu amigo João Paulo, né? Um cara assim que gosta de colocar apelido no pessoal, de brincar com o pessoal, né? Lá no trabalho ele é assim, né? Mas é uma pessoa boa, uma pessoa de coração aberto. Prazer estar com você aqui, rapaz. Tudo bem, seu pastor Wagner? É uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui, né, nesse podcast aqui. Agradecer aqui o convite, né? O pastor já tinha me feito esse convite há algum tempo. A gente estava tentando elaborar aí conciliar, né? Se bem que a nossa folga é junto, né? Mas conciliar aí um dia que ficasse bom pro pastor e para mim. E hoje estamos aí, vamos bater um papo aí sobre vários assuntos aí, né? E assuntos que são bem bacanas, né? Quando se fala em igreja, né, a gente tem muitos assuntos assim que a gente começa nos bastidores, né? Que a gente não vai falar isso no culto, né? Mas nos bastidores sempre sai aquelas coisinhas, né? Que na verdade vira assuntos para lá de manga, né? Isso aí. E aí aqueles assuntos assim meio engraçados, Sempre alguns tem, né? alguns alguém vai lá e comete umas gafes assim, umas gafes assados, né? Acontece, Né? acontece. Mas diante da sua experiência, como é que você uma delas que você venha nos contar nessa oportunidade aqui hoje? Antes de mais nada, eu vou aqui fazer uma breve apresentação, né? Porque eu tô morando, de início, né? Eu tô morando em Itaguaí, agora em setembro, fez 4 anos, setembro passado, né? Fez 4 anos e eu morava no Rio de Janeiro, né? Inclusive, era de uma igreja lá no Rio de Janeiro. E aí, quando eu vim morar aqui em Itaguaí, né? A gente precisa procurar uma nova casa, né? Vamos dizer assim, né? Um novo lar, né? Em Cristo, para que a gente possa estar ali congregando, né? E acabou sendo num bairro ali mesmo onde a gente estava morando. E acabou, o bom que é bem próximo, ou seja, não precisa nem pegar a condução. Lá no Rio a gente precisava pegar uma condução para poder se deslocar até a igreja, então às vezes chegava em cima da hora no culto, né? Chegava às vezes até atrasado, né? Na hora do amém, né? Não chegava a ser na hora do amém, mas chegava a ser às vezes já, né? Quase antes da mensagem, você perdia ali os louvores, perdia, né? Às vezes coisas importantes que aconteciam no culto. Mas aqui não, agora onde a gente mora ali em Piranema, né? É bem próximo, né? Nós somos membros da Igreja Batista Central de Piranema. Até mandar aqui se ele estiver assistindo ou tiver a oportunidade de assistir, né? Mandar aqui um abraço para o meu pastor Christian, né? Christian Teutônio. Ele completou um ano lá à frente da nossa igreja. Então, é uma pessoa ali maravilhosa que tem contribuído muito ali, né, com a nossa igreja. Então, ali na Igreja Batista Central de Piranema, nós encontramos um novo lar, né? Um novo lar cristão ali para congregar, para dar prosseguimento à nossa caminhada, né? E nesse meio tempo, né, eu que trabalho como motorista já há bastante tempo, inclusive a gente trabalha no mesmo lugar lá como motorista, né? Eu já fazia, né? Já vinha produzindo conteúdo para a internet e inclusive eu não usava muito a temática de humor, né? Mas um videozinho ou outro, porque eu trabalhava como Uber, né? E aí eu colocava ali coisas ali relacionadas ao trabalho de Uber e tal, dicas, né? Certas coisas. E só que com o passar do tempo eu comecei a colocar humor, um pouquinho de humor, um vídeo para ficar aquela coisa descontraída, né? Porque assim, na vida, né, a gente tem que levar as coisas a sério, mas às vezes a gente não precisa levar tudo tão a sério. Então a gente tem que ter essa dose de descontração. Lógico que quando o assunto é sério mesmo, de verdade, a gente sabe que não, não é para brincadeira, a gente não vai brincar, né? A gente vai falar sempre sério. E aí eu falei, não, posso dosar aqui e comecei a fazer isso. E aqui em Itaguaí, eu tinha muito pouco, quando eu vim morar, né, em Itaguaí, eu tinha muito pouco conhecimento sobre stand-up.
e passei a me interessar, porque eu vi que em Itaguaí tinha gente que fazia stand-up, inclusive tinha gente que dava oportunidade para você se apresentar apresentar um texto, né, no stand-up, e eu comecei a fazer isso, né? E no stand-up, o curioso é que você não precisa criar uma história, né? Isso que é o interessante do stand-up. Você não precisa criar uma história, inventar uma história para para que aquela história venha a ser uma piada. Você pode pegar um elemento, uma situação Usar para a história. do dia a dia, né? E esse que é o ponto. Se a história for sua, uma experiência pessoal sua, é mais interessante ainda, né? Porque aquilo fica mais descontraído, fica mais realista, né? Passa mais credibilidade, entendeu? É igual você pregar o evangelho, né? Sim. Né? Porque quando você prega o evangelho contando algumas ações fictícias, não que a história de Moisés, de Abraão e outros mais, elas são fictícias, elas são verdadeiras. Mas aí você só conta a história deles, né? Conta a história deles. Ah, Abraão fez isso, Abraão é um homem de fé. Mas aí que entra a questão em eu. Será que o que eu tenho feito para poder viver também as mesmas coisas? Então, quando a pregação ela vive, você conta, pode até contar a história de Moisés, de Abraão, de Davi, e os demais, mas quando você usa a história deles para poder contar a sua e apresentar a sua, não vem igualar a eles, não, de hipótese alguma. Mas você conta, fica mais uma coisa mais viva, né? Sim, sim. E mais e com mais com verdade, né? A minha caminhada, né, no Evangelho não é uma caminhada tão longa, né? Eu posso dizer assim que sou um crente ali de novo para médio, né? Tem muita gente que tem muito mais bagagem, muito mais caminhada que eu. Mas eu comecei a perceber que você pode, um pastor, uma pessoa, um missionário, uma pessoa, né, que vai levar uma mensagem, vai dar um testemunho, ele usa uma passagem bíblica, né, como se fosse o escopo ali da mensagem dele, né, a base principal da mensagem dele, e ele coloca a experiência que ele possa ter passado, seja no campo Isso missionário, aí. seja uma experiência como eu tive contato, né, e minha esposa tivemos contato com o pessoal da Cristolândia, né, então missionários que estavam lá, que eram dependentes químicos, né, e que depois que se conheceram o evangelho, se, se converteram, né, e passaram a trabalhar, inclusive, na Cristolândia, né, na obra, e eles usam as próprias experiências, né? Então isso é bem interessante, porque você tá pegando a sua experiência, pega a base bíblica e você conta e você impacta a vida das pessoas, né? Então no stand-up a gente vai a ideia é levar humor, levar alegria, né? Então você vai contar, né, uma situação e tem um detalhe que é o seguinte, que hoje em dia tem muita questão do politicamente correto. Então a gente também tem que se policiar nisso, para que você não venha contar algo que pode ser que ofenda alguém, que a pessoa pode... Eu não preciso necessariamente atacar uma pessoa para que ela se sinta ofendida. Basta eu dizer que, por exemplo, o meu tio... Vou dar um exemplo muito curto aqui, assim, é um exemplo, não real, né? Mas só um exemplo. Eu tenho um tio que ele tem pouco cabelo, né? E aí eu digo que ele tem pouco cabelo e que a gente apelidava ele de sei lá, botava um apelido dele lá de pouca telha, vamos um exemplo. Então pode ser que alguém se sinta ofendido, entendeu? Com essa, então a gente tem que ter esse cuidado para que a pessoa não se sinta, poxa. Então, e inclusive tem um detalhe. Eu por ser evangélico, né? Ser cristão, eu não uso elementos que muita gente no stand-up usa, que é o palavrão. Isso Então, interessante. eu não uso, e só que aí você tem um desafio maior. Porque quando uma pessoa está contando uma piada, né, que muitas das vezes é uma experiência dela, ou uma experiência de um terceiro que ela está trazendo para ela, e ela transforma aquilo na piada, o palavrão, muitas das vezes, ele deixa até mais engraçado a piada. Então, quer dizer, no meu caso, eu preciso me desdobrar mais para fazer com que o que eu vou contar tenha mais graça. Porque eu não estou usando aquele elemento que ele usa, né? Que a pessoa que não conhece o evangelho, que não é cristão, que ele usa ali, que é usar palavras torpes, né? Muita gente acha graça disso, né? Uhum. Eu não acho, mas também eu não vou condenar porque ele está usando aquilo. Eu quero até que um dia aquela pessoa seja conhecedora da palavra e que ela mude, né? Mas, então a gente tem que se desdobrar nisso tudo aí. Ou seja, lutar contra o politicamente correto, né? Ou pelo menos tentar não desagradar. Usar elementos que não sejam elementos que vá ferir ali o meu testemunho, né? Não falar palavrões e tal. Então, e dali tentar fazer... Por exemplo, tem um fato aqui ocorrido,
né, a gente trabalha na mesma empresa, né? Juntos ali na mesma empresa. Só que eu trabalhei em uma empresa muito tempo, já tem bastante tempo. Eu acho que eu nem era casado na época. Que tinha um pé de manga, uma mangueira, em frente à empresa. E aquela mangueira, a mangueira ela dá fruto, né? Uma boa parte, não sei agora os meses, mas ela dá fruto uma boa parte ali do ano. E aí eu sei que tinha um colega lá que toda vez que ele chegava de manhã, ele já passava no pé de manga, catava manga. A gente tinha um intervalo ali, isso de manhã cedo, 7 horas da manhã. Aí tinha um intervalo ali por volta de umas 9, 10 horas, ele ia lá no pé de manga, pegava manga. Na hora do almoço, ele ia com a bolsa, catava manga. Outras pessoas pegavam, mas parecia assim, uma coisa meio ritualística dele, de toda vez ir lá pegar manga. Na hora de ir embora, ele pegava aquelas bolsas de reciclável, entupia a bolsa de manga. Cara, aquilo direto, direto. Eu comecei a desconfiar que ele tivesse uma barraca de manga, sabia? Por tanto de manga que esse cara carregava e levava pra casa. Mas aquilo foi acontecendo vários dias ali, até que um dia eu não aguentei. Eu virei pra ele e falei assim, fulano, chega aí. Ele, inclusive, tava pegando manga lá na hora. Eu confesso, às vezes eu pegava manga lá, mas não que nem ele, né? E aí um dia eu cheguei e chamei ele, fulano, desculpa, cara, mas você pega manga direto? Eu já desconfiei que você tivesse barraca de manga, mas o pessoal falou que não. Cara, por que você pega tanta manga desse pé de manga aqui? Ele virou pra mim e falou assim, João, eu estou seguindo o que está em Salmos 128:2. Sabe o que está dizendo lá em Salmos 128? Comerás do fruto do seu trabalho. Ah, Então ele catava essas mães e levava a sério. Então aí eu fico, eu acho que você está entendendo errado a mensagem do salmo ali, né? Mas ele falou para mim que era isso. Aí eu li lá e aí eu comecei até a comer mais manga depois disso, acredita? pra poder continuar no. Entendeu? Porque eu falei assim, né, essa é um fruto, o fruto do trabalho, mas é o fruto do trabalho que é o que ele tá levando para casa dos seus Mas precisava proventos. tanta manga assim, né? Rapaz, é difícil, né? Então ele não almoçava e jantava. Eu ia na feira dia de domingo caçando ele para ver se eu achava a barraca dele. Né? Eu ia. Rapaz, mas hoje, quando a gente fala de humor, né? A gente, infelizmente, como você falou, né? Tem esse lado negativo do humor, que é o lado mais usando as palavras não adequadas, falando alguns nomes de palavrões que a qual não faz parte do nosso convívio. Mas eu acho legal isso, acho legal porque ainda não fui no seu show ainda, porque primeiro que cai no dia que não dá para ir. Não dá para conciliar, né? Não dá para ir. Eu ainda falei, ainda avisei para ele ainda, ó, avisei para ele, ó, eu vou lá, mas se eu ouvir um palavrão, eu saio na mesma pegada que eu entrei, né? Mas esse meio, inclusive, do stand-up, né? E aí não só o meio do stand-up, também tem a questão das redes sociais que ajudam muito, né? Principalmente na divulgação. Tem muitas pessoas que... Eu sei que tem gente que não gosta. Tem gente, eu até respeito, né? Eu acho que é a opinião da pessoa. Tem gente que não gosta quando ele vê uma pessoa que é do meio evangélico que faz, vamos dizer assim, que faz graça, né? Assim, eu tento até de uma maneira assim, não fazer graça deturpando o evangelho, né? Não fazer graça agindo contra a palavra de Deus. Mas a gente vê, tem pessoas que já, inclusive, viralizaram, são bem famosas, como o pastor Cláudio Duarte é um, né? isso, eu já ia comentar com você. As mensagens dele ali, ele faz aquelas graças, faz tudo ali, mas sempre tem, no final da pregação dele, sempre tem uma mensagem forte, né? Algo forte. E ele é um pastor de casais, né? De família, né? Então ali é bem interessante. Tem outras pessoas que viralizaram, o Eloy que fala, que isso, varão? Não sei se o pastor já viu. Ele ficou bem famoso também. Tem outro, esses, eles são mais assim, de postar um vídeo, né? Ou de ter cortes deles em alguma pregação, alguma coisa. Mas tem outros que são diretamente ligados ao stand-up, né? Tem um que, eu gosto esqueci o nome dele agora, ele é bem alto, né? E também ele é evangélico também. E ele faz o seu trabalho de humor. E é um trabalho de humor que também não entra o palavrão, né? Fala do dia a dia, como você falou. O stand-up é o dia a dia da pessoa, né? Virando o humor. Porque, na verdade, a vida é tão chata, né? Tanta coisa acontece com a gente, né? Que a gente tem que fazer tirar esses momentos, né? Pra gente poder descontrair um pouco, né? As pessoas pensam que, assim, porque
para muitos, né? A gente está nesse período agora de carnaval. E para muitas pessoas, a alegria delas está ali no copo da cerveja, na bebida, né? Tá em o fato de estar indo para um bloco, aí pensa assim, pô, mas pô, o crente deve ser chato ser crente, porque muito se engana, né? Porque a gente se diverte da nossa maneira, Isso. né? A gente tem formas ali de se descontrair, de distrair a mente, né? A diferença, e aí é onde entra o grande detalhe, né? Que a gente nós somos separados, né? Sim. Então, o nosso entendimento de diversão, de descontração, né, de encarar as coisas é diferente. Porque muitas das vezes a pessoa está indo para um bloco, está indo para alguma coisa se divertir, encher a cara, se divertir, né? Encher a cara e quando passa lá na quarta-feira de cinza, a pessoa às vezes está deprimida, está magoada com alguma coisa, ou com outras pessoas, ou aqui em Rio de Janeiro, né? A gente está em Itaguaí, né? Mas colado aqui, né, com a capital. Às vezes a pessoa foi assaltada, sofreu alguma coisa, a pessoa está lá, e aí como é que ela vai lidar com isso, né? A gente, como cristão, a gente vai sempre tentar lidar de uma melhor maneira, né? De uma maneira diferente, e a gente tenta se divertir, né? Temos várias maneiras de se divertir, não necessariamente como o pessoal que não é evangélico, não é cristão, se diverte, né? Só para concluir sobre o pessoal do stand-up. Tem outros nomes também, o senhor falou de um altão assim e tal, tem o Jonathan Neme. É isso mesmo. Jonathan Neme, Jonathan Neme. ele tem muitas sátiras, né? Ele até faz stand-up também, mas ele começou com vídeos no YouTube, né, redes sociais, e ele viralizou bastante. Os vídeos dele ele tem muitas assim, e não só gospel, né, não só voltado para o meio evangélico, mas também para situações do cotidiano, né? Tem vídeos dele assim, diretamente que é propriamente do stand-up. A gente tem isso, eu estou falando todos esses nomes são pessoas que são ligadas ao evangelho, né? São crentes, né? Nós temos aqui também, que é aqui do Rio, Douglas de Lima. Ele é totalmente ele é totalmente também do stand-up, né? Faz várias apresentações aí também, no Brasil todo, inclusive. Um que eu já tive também a satisfação de dividir o palco com ele, né? Mais de uma vez até, é o Felipe Menezes, que ele também ele é excepcional, extraordinário, o Felipe Menezes. É um camarada que, assim, você conversa com ele 5 minutos, você já quer virar amigo do cara. Entendeu? E a história que ele vai contando, né? O texto dele é um texto sensacional. Então, tem muito disso também no stand-up, você se identificar com a piada, né, com aquilo que está sendo contado. E o Felipe Menezes faz isso muito bem. Ele conta situações da mãe dele, um exemplo, ele contou uma piada uma vez da mãe dele, que ele estava assistindo algum desenho, que a mãe dele falou que o coisa ruim estava na televisão, entendeu? Aí eu, mas eu vou desligar a televisão, não vou contar a piada dele para não estragar, né? De repente o pessoal procura aí depois. Mas então, tem essas questões também no stand-up, de você se identificar, né, com a piada. Já aconteceu você falou que divide palcos às vezes com pessoas. Pessoas dividindo palco assim, vamos supor. Vamos dizer que em tese aqui, você e fulano. Vocês dois, ou vocês três, não sei, conversar entre si para fazer stand-up? Ou é somente individual assim que se fala? Normal. Eu no momento, eu não tenho. A maioria desse pessoal que tem já uma bagagem, né, tem um pouco de estrada, eles fazem apresentações solo, né? Eu, no momento, como no stand-up eu ainda sou uma pessoa iniciante, né? Eu tô desde 2022, né? 23, desde 2023. Então, esse ano agora, em março, eu tô completando 3 anos, né? Que eu comecei no stand-up. Então, eu ainda faço aquele que a gente chama de open mic. Open mic é o microfone livre, que são normalmente 5 minutos, em alguns casos, em outros casos são 10 minutos para você apresentar o seu texto. E no Open Mic a gente se apresenta às vezes com mais 2 ou 3, ou às vezes com mais 10, 12, né, comediantes. E então é dessa forma. E aí ali o que acontece? Você vai ter vários nichos, né? Vai ter a pessoa o nicho, no caso, relacionado ao humor. Vai ter pessoa que vai falar de caso de casal, né? Humor só sobre casal. Vai ter a pessoa que vai falar humor só sobre questão de trabalho, entendeu? Vai ter gente que vai falar humor de tudo um pouco. De tudo um pouco sobre o humor, sabe? Então tem muito disso. Eu, no início, eu falava muito sobre a questão do trabalho meu com Uber, né? E aí eu fiz uma oficina de stand-up aqui, pela Secretaria de Cultura aqui de Itaguaí, né? Ano passado. E eu aprendi ali, né, com o professor Cristiano Lopes, eu aprendi ali a diversificar essa questão do texto. Então eu comecei a elaborar, né? Eu
foi com ele também que eu peguei essa manha, né? Esse insight de tipo assim, tudo pode virar um texto, né? Tudo, eu subi no ônibus e o ônibus tinha alguém que soltou um pum dentro do ônibus, um exemplo. Então, quer dizer, tudo você pode transformar num texto, entendeu? Então eu comecei a prestar atenção nisso e comecei a fazer isso, a diversificar. Então hoje, se eu fizer, que nem teve a F-Cult agora aqui em Itaguaí, recente, né? F-Cult Verão, só que tinha uma temática. E a temática da F-Cult era falar sobre a questão aqui de Itaguaí, né? Sobre a questão local, a questão do meio ambiente, enfim. Tinha que trazer elementos de Itaguaí, da natureza e tal. Então, eu falei aí no texto eu falei sobre trilha, que eu peguei aquele gancho do rapaz que se perdeu lá na trilha. Eu falei sobre tá chovendo e ter muito jacaré aparecendo nos lugares. Então, quer dizer, aí você tem que começar a mesclar o seu texto, né? A diversificar o seu texto. Então, ou seja, já não falo mais só sobre Uber, entendeu? Se eu for num open mic, por exemplo, lá no Rio, que eu já fui várias vezes. Se eu for no open mic no Rio, que eu preciso fazer um texto de 5 minutos, aí eu vou, possivelmente, fazer o meu texto base ali de Uber, que é 5 minutos, que eu conto já tenho de cós salteado lá, da primeira à última piada, né? É o que eu preciso falar. Mas se eu for para algum outro lugar que de repente o cara e normalmente lá no Rio são 5 minutos, às vezes 6, depende. Mas se eu for para outro lugar que o cara fala assim, não, a apresentação aqui mínima 10 minutos, você vai ter 15 minutos. Aí eu tenho que, né, trazer outras piadas do texto já que eu já tenha, né? Eu já não vou falar só de Uber, entendeu? E dentro das igrejas hoje, a gente conta muitas situações assim? De quê? De pessoas que querem. Olha, rapaz, precisei lidar há pouco tempo com a questão do irmão que logo que acabou o estudo bíblico, né, a EBD, ele veio contar um caso lá eu não lembro certo agora, mas era alguma coisa de tipo assim, que o pastor tava pedindo ajuda para alguém, que o cara tava escondido. Eu sei que ele deu uma volta danada para no final ele dar a gente chama de setup e punch. O setup é o início e a construção da história para no final dar o punch, e o punch é que vai fazer todo mundo rir, né? E aí ele deu a volta toda, o setup todinho para ele soltar e a gente entendeu que era uma gracinha, né? Era uma piada. Aí o pessoal ficou até rindo. Falou, o irmão fulano hoje comeu o biscoito, como é que é? Aquele biscoito... O biscoitinho lá, que fala que é o biscoito do pessoal engraçado, né? Palhacitos, comeu o biscoito palhacitos, hoje ele tá engraçado demais. Então acontece, né? Eu já vi muito pastor que, às vezes você vê um pastor muito sério, né? E aí ele sobe no púlpito para pregar e ele traz alguns elementos, assim, descontraídos, né? Mas aquilo que eu falei pro senhor, chega na hora crucial da mensagem, parece que também ele descontrai um pouco para na hora de dar a lapada, ele dá a lapada, entendeu? Acho legal. Porque a gente, na verdade, hoje, dentro desse mundo evangélico hoje, eu cresci numa igreja, não melhor, eu me converti numa igreja onde o pastor ele era extremamente radical. Lembra da pessoa radical, séria, dura, que muito mal dava um sorriso, né? Ele não era de sorrir, era assim, sério. Então eu cresci assim, né? Até nós estávamos conversando com a minha esposa sobre a questão da vestimenta, acabei me envolvendo com isso tudo, eu achava que a vestimenta tinha que ser ali, a camisa até aqui, calça não podia usar bermuda. Então a gente acabou se envolvendo com isso, né? Mas de acordo com que a gente vai conhecer a escritura, o próprio Deus ele é engraçado, né? Por exemplo, chega para o cego Bartimeu, Jesus fala assim, tá vendo que o cara quer ver, mas ele tá lá, tudo da vida, misericórdia de mim. Aí ele vira para ele e para assim, o que você quer? O que quer que eu te faça? Pô, parece uma coisa engraçada. Poxa vida, será que você não viu o que eu tô querendo ver? Mas ele, na verdade, vê essa situação toda, né? Chega para Adão, sabe, ele conhece onde está Adão, mas pergunta, Adão, onde você está, né? Então, o próprio Deus, ele brincava também, né? A gente não pode também... É o que é o caso hoje, a gente é evangélico, a gente é cristão, lá no trabalho também a gente brinca bastante. E, graças a Deus, isso tem chamado muita atenção do povo, né? Que, às vezes, eles, quando olham para um crente, eles veem que o crente é esse. O cara durão, o cara fechadão, o cara que não fala, Turrão, e que não pode falar nada disso que já arruma problema. Então, o crente é isso mesmo, né? A gente tem que mudar um pouquinho essa história, né? eu acho que assim,
tem que haver também uma separação. Por exemplo, tem igrejas hoje, inclusive eu citei aqui o rapaz, o Douglas de Lima, e apareceu para mim, que como eu sigo no Instagram, né, apareceu que ele vai ter uma apresentação em alguma, não sei se é Santíssimo aqui, Paciência, algum lugar por aqui, né, na Zona Oeste. E é em uma igreja. Eu vi que o local vai ser uma igreja. Então tem algumas igrejas que levam, né, aquele pessoa que é um humorista cristão para fazer uma apresentação, né? Porém, no dia do culto, o culto transcorre tudo certinho ali, sua liturgia com tudo certinho. Então tem que haver essa separação, né? O dia do culto aquela, né, acontece o culto ali corretamente, da maneira que tem que acontecer. Na escola bíblica, né, no estudo bíblico, ou em algum outro evento. Só que quer levar um stand-up, vai ser num dia específico, né, que não venha. Então a gente tem que também fazer isso, né, ter esse discernimento em relação a essa separação. Mas, assim, eu acho que algumas pessoas têm tentado mudar isso, né, para que também o cristão não fique muito com essa... o cristão, como eu disse, muita gente acha que a nossa vida é chata, que a gente não tem não se diverte, não, muito pelo contrário, né? A gente consegue se divertir, sabe se divertir. A gente assiste coisas boas, né? A gente... Por falar nisso, o pastor gosta de filme de terror? A minha mulher ela não gosta, detesta filme. Se falar em filme de terror, rapaz. Também lá em casa, a minha também não é muito chegada. Mas quer ver um terror? Um terror brabo mesmo? Aí é filme de terror. É quando eu esqueço a toalha molhada em cima da cama. Rapaz, aí é um filme de terror. Quando eu estico, acabo de usar uma camiseta e estico na cadeira na sala. Aí é um terror porque, meu irmão, eu me sinto como se estivesse enfrentando o CSI, que ela vem, o olhar já é aquele olhar 45, 47, 50, né? Aquele olhar. Se pudesse sair alguma munição ali, já tirava, né? Rapaz, é complicado. Então, assim, eu não assisto filme de terror, mas às vezes passo uns sustos, né, com essas situações aí. Porque eu sei que às vezes sou eu que dou mole, né? A questão da toalha eu nem esqueço, mas a questão de, às vezes, pendurar uma camisa numa cadeira, pendurar alguma coisa. Porque, por exemplo, eu vou usar... Usei uma camiseta para ir no mercado, na mercearia, na perto de casa. Quando eu volto, tô dentro de casa, tô à vontade, eu tiro a camisa, tá calor, eu tiro a camiseta. Eu não vou pegar a camiseta e vou jogar num cesto de roupa para lavar. E também não vou pegar a camiseta e vou botar de volta na gaveta, né? Então eu penduro num lugar para posteriormente eu voltar a usá-la, né? Rapaz, mas isso aí às vezes... Já tô assinando quase com registro de ocorrência. É complicado. Só falta ligar lá pra polícia, por favor. Pode aqui. Rapaz, o negócio é complicado. Pastor, eu queria eu trouxe aqui, né, algumas coisas aqui pra gente dar aqui uma descontraída. E uma coisa interessante que é em relação ao nome. O nome sou Wagner, né? Wagner. Meu nome é João Paulo. Os nomes, o senhor sabe que os nomes, eles... Você tem dois nomes, né? O meu é composto, João Paulo. O João, que fica ali de Pátima, o João, né? E o Paulo, que foi decapitado. Então você tem que escolher, porque você quer ficar para de Pátima ou quer ser decapitado. Se eu quero ser... isso aí. Se eu quero ser mergulhado no tanque de óleo quente, né? Fervendo, você quer perder a cabeça, né? Então, os nomes, todos eles, além de terem uma origem, eles têm um significado, né? O senhor sabe disso, né? Então, mas o meu tem um significado. Qual é? Hoje eu tô trabalhando fazendo serviço para a MRS, né? Então o senhor já sabe, né? Então, eu achei o significado do seu nome. Eu achei. Acho que é segurou... tem alguma coisa com... como é que é o nome? Tem alguma coisa a ver com o vagão. O nome Wagner, ele tem uma origem germânica, ou seja, lá para a banda da Alemanha, né? Alemanha, alemão, tá, gente? E é um sobrenome ocupacional que ele deriva de Vaganari, que significa fabricante de carroças, carroceiro ou vagões. Viu? Eu tô no lugar certo, eu tô trabalhando com Ele tá trabalhando no lugar certo. Ele trabalha onde tem trem, e o nome dele tem essa derivação de fabricante de vagões. Tá? O meu nome, João Paulo, ele é formado, né, por dois nomes. João, que significa agraciado por Deus, e Paulo, que significa pequeno, humilde. Isso. E aí, João Paulo, o significado é humilde homem agraciado por Deus. Uxi! Meu Deus do céu. Mas então, gastou agora, hein? Na Bíblia, nós temos alguns nomes que são bem, assim, peculiares, né? E eu estava fazendo uma pesquisa, uma breve pesquisa, e eu percebi que tem 3 nomes que as pessoas ficam muito, assim, abismadas por são bem conhecidos na Bíblia.
Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu achei o significado dos três. Sadraque significa comandado de Aku, ou Deus da Lua. Mesaque significa quem é como Aku. É A-K-U, né? E Abednego significa servo de Nebo ou servo do fogo. Pô, rapaz, servo do fogo, tu vê, só ele tem, o sobrenome dele tem significado fogo. E foi os três pra fornalha, né? Rapaz, será que foi só por culpa dele? Isso eu fiquei. Isso me abismou, sabe? Tem que estudar sobre isso aí, porque sabe de nego. Eu imagino o Sadraque, o Mesaque, pô, cara, você tem nome de fogo e eu vou ter que. O que tem a ver E com nós você, dois cara? vamos ter que Pô, encarar essa. Me levou nessa furada, rapaz. Ó, e aí, depois que eu achei o significado desses três, eu comecei a pesquisar outros nomes e achei alguns nomes bem, assim, curiosos, sabe? Por exemplo, esses nomes todos estão na Bíblia, tá? Esses nomes que eu vou falar são quatro nomes. Erasto. Eu já ouvi falar, não me liguei agora não. Significa aquele que possui amor. Agora eu vou falar pro senhor. Se uma mulher casa com um camarada que o nome dele é Erasto, é porque ama mesmo. Aquele que possui amor. Rapaz, olha que nome. Olha o outro aqui. Areli. Misericórdia. Significa leão de Deus. Será que esse nome aqui é suficiente para assustar o leão? É. Areli. Agora, ele podia sofrer bullying, né? Não, Areli, alguém, orelha! Zoar o cara. Erasmo também, né? Erasto. Erasto também. Acho que Erasto também. Esse daqui é interessante, ó. Jarim. Jarin. Jarim. Sabe o significado? O que busca água. Aí eu comecei a ver que toda igreja tem um jarim. Ah, eu sei. Sabe por quê? É aquele irmãozinho que na hora da mensagem levanta para beber água, para buscar água. Toda igreja tem um jarim. Lá tem um irmão lá na igreja lá, que se a gente for dar mole para ele, a gente sai com barriga d'água. Rapaz, toda hora ele tá. Toda hora. Rapaz, é uma benção. Um senhorzinho lá. Esse que estiver vendo é o irmão João, né? Irmão João, aí. Ô, irmão João. Rapaz. Irmão João. Rapaz, irmão João. Eu falei assim, João, tá bom. Não tô com. Não, mais um golinho só, pastor. Só um golinho só. Aí eu vou, bebo. Aí ele vem de novo. O João, tá bom, João. Tá bom. Fica com barriga d'água. O João é bom. Se passar na feira comprar uns peixinhos, então esse é o jarim. Aquele que busca água. Então. Pode falar pra ele, olha, achei o significado da sua função. Aquele jarim. O senhor é o jarim da igreja. Porque toda igreja tem um jarim, impressionante, né? Começar a mensagem, na hora da oração, do louvor, dos recados, o irmão tá lá, o jarim tá lá. Mas na hora que começa a mensagem, o jarim vai... é o culto todo. Meu Deus do céu. É o culto todo. Não. Ó, e o último. Nimrod. Nimrod. Que é N-I-N-R-O-D-E. Nimrod. Sabe o significado? Nimrod é o tal do babilônico lá, né? Então, sabe o significado? Não. Eu sei, mas eu gosto que sim. Rebelde. Ou rebelar. Aí eu te falo, o cara, se eu tenho esse nome, eu ia ser muito rebelde mesmo. Nimrod. Ô, Nimrod, vem cá, Nimrod. Será que você colocaria o nome do seu filho de Nimrod? Rapaz. Cuidado, gente. Agora, pastor, tem coisas na Bíblia, né, que a Bíblia ela é muito atual, né? Coisas da Bíblia acontecem até os dias de hoje. Inclusive, domingo passado, no final do culto, aconteceu algo que está na Bíblia. Aconteceu algo que está em João 7,53. 7,53. João 7. Aconteceu exatamente o que está em João 7,53. Sabe o que está escrito lá? Não lembro. E todos foram para casa. No final do culto. Rapaz, aí, é profético. Gente, eu vou falar a verdade pra você uma coisa, hein? Essa foi profundamente... Essa... Forte, pastor, forte. Vou começar. Aí, a partir de hoje, a gente vai colocar lá na igreja, né? No final do culto, não tem aquele... Sempre na igreja, lá na igreja não tem ainda mais não. Mas, não, tem lá, ela tem a televisãozinha. Eu vou pedir o monitor. Aí, eu vou colocar, gente, por favor, vamos terminar o culto agora. Mas antes de terminar o culto, por favor, lê essa passagem, por favor, aqui. Gostei da ideia. Gostou? Mas, ó, eu vou falar uma coisa pro senhor. Tem situações que me chateiam, né? E às vezes não... Pode ser, às vezes, com um irmão da igreja, se chatear, isso é normal, né? Que nós somos seres humanos, a gente não pode ser hipócrita de falar que
aconteceu alguma coisa que, não, a gente se chateia. Com o irmão da igreja, às vezes com alguém dentro de casa, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, seu neto, sua neta, com um colega de trabalho. E só que no meu caso, eu me chateei com um primo, né? Porque meu primo foi fazer uma prova da faculdade. E aí, esse meu primo, ele sempre me viu como exemplo, porque ele é mais novo, né? E aí sempre me viu como exemplo, né? E tal. Ele sabia que eu era estudioso, apesar de não parecer, né? Mas que eu era estudioso. Meio que não parece mesmo não, mas tudo bem. E aí ele me encontrou, ele me ligou, na verdade. Ele falou assim, primo, vou fazer tem uma matéria que eu vou fazer agora essa semana. E, uma matéria difícil e tal, não sei o que, eu tô preocupado e tal. Aí eu falei pra ele, primo, o que acontece? Não adianta, não tem jeito. Você tem que entregar nas mãos de Deus, orar, jejuar, que vai dar tudo certo. Aí ele, primo, obrigado e tal, não sei o que, você gostei das palavras aí, desligou. Passou 2 semanas. Encontrei com esse meu primo ontem. Aí já veio com a cara fechada pro meu lado. Aí eu virei e falei assim, o que foi? Eu estiquei a mão pra apertar a mão dele, ele não queria apertar a minha mão. Eu falei, o que foi, cara? Aconteceu? Ele falou assim, não, tô bolado contigo, tô chateado contigo. Você é o pessoal mais novo, né? Tô bolado, não sei o que. Mas o que aconteceu, cara? Aí eu lembrei da prova, né? Falei, como é que foi na prova lá ele? Exatamente sobre isso. Eu falei, tu não foi bem não, cara? Ele falou assim, você falou pra mim entregar na mão de Deus, orar, jejuar. Eu orei na semana da prova, eu orei todo dia, mais de 1 hora de oração. 2 dias antes da prova, eu jejuei. Eu fui fazer a prova, eu achei que eu tava fraco. Tanto que eu jejuei, que eu não comi nada. Fui lá, fiz a prova, E qual foi a nota? Ele, 0. Ué, Aí eu falei assim, mas você não estudou? Ele, não, você não falou pra eu estudar. Aí eu falei assim pra ele, cara, eu estudava. Eu falei pra você fazer, mas eu estudava. Eu falei assim, tu não abriu nem o livro. Ele falou assim, não deu tempo. Eu falei, caramba. Tem alguém aí atrás da tela da mesma situação, né? Tem. O que acontece, às vezes... Assimilou você um pouquinho, né? O problema é nosso, a gente precisa resolver, só que o primeiro passo, o pastor, a gente tem que entregar nas mãos de Deus, né? Então vamos lá. Tudo que a gente vai fazer, né? Mas na igreja também tem também. Hoje eu vou pregar. Revelação. Gente, não entendi nada não, mas é isso que Deus falou. Pronto. Entendeu? Então, assim, só que você tem que tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Onde eu tive uma oração, isso foi fato venérico também. Aí, oração, aí chegou o irmão lá, abriu lá em Ezequiel, não lembro agora a passagem. O livro de Ezequiel é um livro muito complicado. É um livro de revelação, um livro que tem que ter uma boa hermenêutica, né? Entender, ter um bom mesmo entendimento sobre o livro. Aí eu vou ler o livro. Eu fiquei, agora eu saber que esse irmão vai explicar alguma coisa aqui, né? Porque nem eu estou entendendo o que leu, nem eu que já estudo a Bíblia um bom tempo, não conheço o livro de Ezequiel direito. Bom, amados, queridos, eu aqui, né? Importante que eu não entendi não, mas é importante que Deus falou com vocês aqui. Pô. É o caso aí, né? Rapaz. É o caso. Eu não entendi. Acontece, mas acontece. Mas é. Às vezes é tanto mistério. Aí eu vou jejuar. Que nem o responsável pelo mistério consegue desmisteriar aquilo ali. Eu vou orar, vou jejuar, mas tudo aqui é bom nada, né? Pois é. Na sua igreja, pastor, tem cantina? Acho que eu mudei de ministrar, agora tem. Na igreja que eu congregava, a situação essa situação aconteceu, isso aí me deixou bem assim marcado, né? Porque a gente às vezes quando quer uma coisa a gente tem que perseverar, né? Por aquilo, né? Nessa igreja que eu congregava tinha cantina, uma cantina bacana. Então sempre tinha coisa, cantina é um lugar de coisas, né? Aquilo que o crente mais gosta, é comer, né, rapaz? Coisa, né? E aí... Depois tem alguns crentes que parece que saem um pouquinho da... Deixa eu falar, pula a coisa. Continua aí a história. Não podemos ter o pecado da gula, jamais. Jamais, mas assim, né? Não, eu não quero comentar sobre isso, não. Eu só lembrei aqui. Só lembrou, né? Entendi. Então, o que acontece? Aí, teve uma situação que aconteceu que tinha uma irmã que ela fazia... Porque a cantina era... Cada domingo era de um ministério, né? Aí, só que tinha um ministério lá que... tinha uma irmã que fazia umas coxinhas. Rapaz, pensa numa coxinhas recheadas.
Tem coxinha que tu abre que é só é massa, né? É light, ela. Tem coxinha que é massa, né? Massa pura. Né? Light, não. Recheia, só isso aqui, o resto tudo massa. Essa não, essa recheada, ela botava, às vezes, catupiry, cheddar, ficava, sabe? Coxinha Que light, né? supimpa. Aí, só engordite. Aí, era domingo que ia ter a cantina dessa, né? Que essa irmã fazia coxinha. Acabou o culto, eu fui lá pra cantina. Fui um dos primeiros a chegar na cantina. Eu falei assim, irmã, eu queria uma coxinha. Aí tinha assim aquela estufa, né? Cheia de salgado e tinha umas 6 coxinhas assim, ó. Porra, rapaz, a boca chega a ficar até cheia dela. Aí virei e falei assim, irmã. O marido, né, vai pensar também na sua digníssima, né? Eu falei, irmã, separa 2 coxinhas pra mim. Aí a irmã virou e falou assim, irmão, desculpa, mas essas 6 coxinhas já estão reservadas pra irmã fulana de tal. Aí eu falei assim, ué, mas ela reservou? Por que tá aqui ainda? Ela, não, porque ela gosta das coxinhas bem quentinhas. Falei, tudo bem. Aí peguei qualquer coisa lá e tal, e passou. Só que aquilo, você vê como é que são as coisas, aquilo me deixou assim, cara, na próxima vez essa irmã não vai comer nenhuma coxinha, porque todas as coxinhas que tiver lá, eu vou comprar. Sabe, eu fiquei com aquela coisa, isso é ruim, a gente não pode ser assim. Não pode ser, Não pode. Mas você vai entender. Aí, por que eu tô contando isso? Porque você fica guardando, no final das contas você se dá mal. E aí vocês vão entender no final. Aí eu pensei comigo, no próximo domingo que tiver essa cantina de novo, eu vou ser um dos primeiros, né? Aí passou ali, não sei o que, aí veio o domingo que era daquela cantina ali. Rapaz, na verdade eu encontrei aquela irmã durante a semana, eu falei, irmã, domingo que vem é a cantina de vocês, né? A irmã, a cantina. Eu falei, olha, vai ter aquelas coxinhas. Vai, irmão, vai ter todos os salgados que a gente... Falei, maravilha, rapaz, já... Maldade cresceu, né? Porra, rapaz. Maldade do bem. Ô, gula, não podemos ter essa gula, né? Mas, enfim. Aí, chegou o bendito domingo, o abençoado domingo. Aí, eu lá de manhã na EBD, eu encontrei a irmã e falei, irmã, hoje tem a cantina? Tem, confirmei com ela. Tem, irmão, vai ter. Eu falei, então, eu já queria reservar. Ela falou, irmão, reserva mais tarde, um pouco antes de começar o culto. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Só de raiva chegou cedinho. Fui pra casa. Irmão, pastor, eu cheguei na porta da igreja, o pastor não tinha nem chegado pra abrir a igreja ainda, só pra ter uma noção. Aí, quando o pastor abriu, aí chegou o pessoal da cantina. Aí veio Não, aí eu fui na irmã, virei e falei assim, irmã, eu quero 12 salgados hoje. Eu quero 12 salgados. Eu falei assim, vou garantir todas as coxinhas, pelo menos, né? Era a média de 6 que ela fazia lá, que eu vi na estufa naquele dia. Eu quero 12 salgados. Aí a irmã virou e falou assim... Aí me deu a chave do Pix. Aí fiz o Pix, paguei. Fui pro culto. Só que antes de ir pro culto, tô vendo que o marido dessa irmã, da cantina, veio com o isopor assim, ó. Uhum. Aí eu falei... Aí o olho chega, brilhou. Eu falei, que bênção. Eu falei assim... 12 ali, pelo menos é minha, as coxinhas tudinho. E aquela irmã não vai comer coxinha. Salva essa alma, Jesus. Ela não vai. Aí, olha... Acabou o culto, quando o pastor deu a bênção apostólica, ele falou o amém, eu já me empirulitei, saí fora, fui lá pra... Eu cheguei, a irmã não tinha nem aberto a cantina ainda, só ter uma noção. Ainda ajudei ela a levantar a porta assim da cantina, né, a bancada, coisar a bancada. Ajudei ela a botar a estufa pra fora. A gula faz teste trabalhar. Aí tô aqui esperando, como sendo o primeiro da fila, né, só que eu já tinha pago, então não precisava pagar, era só pegar. Daqui a pouco tô vendo a irmã colocando joelho, colocou o joelho, ó, imagina, na estufa. Ela abriu a caixa do isopor, colocou o joelho, colocou risole, colocou língua de sogra. Não, mentira, não tinha risole não, mentira. Aí colocou, aí foi enchendo a estufa de salgado. Aí eu virei e falei assim, olhei e falei, irmã, ainda tem salgado dentro da caixa de isopor? Ela virou e falou assim, tem? Aí eu falei, então as minhas coxinhas tá aí dentro, né? Ela falou pra mim, irmão, desculpa, mas não deu tempo de fazer coxinha. Foi eu comer 12 salgados que eu nem gostava, rapaz. O pecado faz isso. Você tá entendendo? Então, às vezes, a gente fica com uma coisa ali alimentando, que no final a gente acaba se dando mal. Tá vendo, né, gente? Ó, cuidado, hein? O olho grande não. Diz de um ditado que o olho grande na China. Tem que aceitar que perdeu, né? Já era, né? A irmã comeu as coxinhas, comprou todas? Deixa. Um dia eu vou comer aquelas coxinhas lá que a irmã faz lá e vai ser benção, né? Então, não dá, não adianta. Tá vendo, gente? Olha o olho grande, o que o pecado faz, viu? Pois é. Pastor. Mas a lição foi grande, né? Foi, não, eu aprendi. Nunca mais julgarás o teu próximo. Não, jamais. E nunca fazer maldade mais com as pessoas. Olha,
E na igreja a gente passa muitas situações, né? Ah, Muitas situações, assim, algumas complicadas, outras inusitadas. Eu... Teve uma vez, né? Começou o culto. Aí eu cheguei já... Assim, o culto já tinha começado, né? E nesse dia era algum culto especial, que a igreja estava meio cheia, né? Tava assim, cheia. E eu gosto de sentar naqueles primeiros bancos. Só que eu vi que... Falei, rapaz, tá meio cheio. Aí eu sentei aqui nos últimos aqui, né? O último, penúltimo banco, não lembro, mas sentei pro finalzinho ali. Aí o pastor tá ali falando e tal, não sei o que, orou. Daqui a pouco o pastor, ele vira e fala assim... O detalhe todo é que tem um irmão lá na igreja, nessa igreja que eu tava, que ele é meio inimigo do desodorante, vamos dizer assim. misericórdia. Ele é um irmão maravilhoso, mas ele é um irmão, ele é meio inimigo do... Sabe aquele crente do sovaco quente? É ele. Aí, eu quando me dei conta, eu tava sentado na mesma fileira que ele. E o pastor, quando acaba de orar, vira e fala assim, começou a tocar o louvor, né? O pastor vira e fala assim, olha pro lado e dá um abraço no teu irmão que tá aí do lado. Rapaz, pastor, eu olhei pro lado, vi esse... Pro outro lado não tinha ninguém. Aí que eu tava na quina. Olhei pro lado que eu vi o irmão, eu falei assim, Senhor, que enrascada que eu... Mas eu dei o abraço no irmão, né? Ali a gente não pode... Isso, né? A gente não pode fazer acepção. Mas pensa na catinga que ficou na minha camisa. A minha mulher já lavou a minha camisa 3 vezes e a catinga não saiu. Tem noção? Ela queria botar minha camisa pra pano de chão. Eu falei, não, essa eu ganhei de presente essa camisa? Eu falei, não. Um dia essa catinga sai, mas deixa eu usando essa camisa aí. A propósito, o senhor não faz isso não, né? Não, tomou toda hora. Não é de sovaco fedido, não. De pedir pro irmão abraçar os outros irmãos no banco. Cumprimenta seu irmão. Mas esse o senhor faz isso? Não fiz não, mas gente, eu tô pensando seriamente já começar a aderir isso na igreja. Mas faz um levantamento primeiro pra ver, ou então distribui não, desodorante. Mas não sai detalhe, isso aí é a prova. É a prova se nós amamos. Da comunhão, de amamos ou não nossos irmãos. É isso aí. Você foi aprovado por Deus. É isso aí. Né? Deus olhou pra você assim, eis que hoje eu vou te mostrar o quanto você ama. Aí foi lá e abraçou o irmão. Isso aí. Aí Deus disse, tá aprovado. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Perdi uma camisa, mas passei no teste. Não, exatamente. Mas o evangelho, sabe que o evangelho é o evangelho de perda. Até nisso a gente perde pra ganhar. Exatamente. Aí é que eu falo, gente. Você quer seguir o evangelho? Tá vendo aqui? Ele perdeu a camisa, mas ele cumpriu o evangelho. Isso é importante. Isso aí. É importante. Bom, a gente vai dar uma pausa agora, mas eu quero ter certeza que a gente vai continuar nesses papos bons aqui, né? Com certeza. Né? Bom, gente, eu só quero lembrar vocês que às vezes a gente fica muito envolvido com as coisas, é claro, que são sérias, né? Quando a gente fala em termos bíblicos, mas existem outras coisas que a gente também pode evoluir, né? Que elas estão de usar essa forma que, na verdade, vira até uma questão moral, né? Porque, por mais que a brincadeira aqui do que talvez a gente não sei se tomava banho, né? Ou era problema também orgânico, será que a gente fala? Pode ser, né? Mas, na verdade, virou uma prova. Porque toda vez que a gente está na rua e você vê lá aquela pessoa que estava toda embriagada, toda assim, toda assada, e você fala, Jesus, tem que abraçar. Né? Ele vai dar um abraço, me dá um abraço aqui, pastor. Lá mesmo, o Chapéu, quando dirigia lá, tinha um lá que misericórdia. Mas a gente ia lá e abraçava, Senhor Jesus, abençoa essa vida, Senhor. Eu não vou largar de abraçar essa vida, porque o Senhor nunca deixou, né, de abraçar. Isso aí, é verdade. Não, ele disse João Paulo, ele fez uma prova, e Deus provou ele quanto ele ama o teu próximo. Ele agora viveu o evangelho verdadeiramente, né? É isso aí, com certeza. Né? Bom, gente, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A gente vai ter mais vezes aqui, né? Porque antes da conversa tem fofoca, né? E aí a gente fofoca primeiro, depois a gente vem para a conversa. Tem um irmão que ele vai ver esse vídeo que eu vou mandar para ele. Aí nós estávamos conversando. Você chegou a ver o vídeo, não sei se você viu o vídeo no finalzinho. Aí tinha um irmãozinho que estava atrás da câmera, né? Que a gente vai fazer um podcast com ele, né? Aí a gente estava lá falando tal, porque a gente tem que fazer o segundo ponto aqui, pastor, vamos fazer o segundo ponto. Aí vamos fazer uma fofoquinha aqui? Aí ele começou a rir, não, uma fofoquinha que o irmão, que também vai participar também aqui, mas só não fala para ele não, que a gente é só segredo, né? Mas a gente estava do outro lado, né?
Aí ele, não. Aí depois do vídeo ele, não, pastor, corta aquilo. Não vou cortar não, cara. Fofoquinha é a parte, mas assim, fechamento do negócio. Bom, pode dar considerações finais aí. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho, né, dessa questão do stand-up, né, dizer que você, né, você pode tentar, né, trazer de uma forma bem humorada a palavra do Senhor, né. Lógico que você tem que sempre, você tem que, o que eu entendo, né, quando eu vejo, toda vez que eu vejo uma pregação, uma mensagem, ela tem um objetivo. Então você tem que ter um objetivo, né? Se você quer evangelizar, você pensa que você vai estar impactando a vida de uma pessoa, né? Então, assim, eu, ao longo do tempo, tudo que eu vi, vi muitas coisas difíceis, né, na minha caminhada, e tudo foi um aprendizado. Então, assim, mas você vai fazer graça de tudo? Não, não vou fazer graça de tudo. Mas eu vou sempre tentar levar as coisas de uma forma bem humorada, de uma forma, né, que aquilo possa me fazer bem, né? Que possa servir, inclusive, de exemplo, né? Então, assim, muitas coisas que eu vi que foram boas, eu absorvi, coisas ruins, eu também absorvi, que a gente fala, você não pode absorver coisas ruins, mas eu tenho que absorver para usar aquilo como exemplo futuramente, entendeu? Então, tipo assim, para se é alguma coisa que alguém fez e se deu mal, não vou fazer aquilo, que aquilo não se repita, né? Então, é isso, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade e brevemente a gente pode estar aí de novo aí conversando. É só para lembrar, isso aqui tudo, porque você pega coisas ruins e você pode muito bem, né, João Paulo? A gente pode trazer algo engraçado para que as pessoas mesmo, ao estarem assistindo, Sim, venham entender que nessa vida tem solução, né? tem. A solução. E a gente usa a solução justamente na parte mais na parte engraçada que a gente vem transformar isso tudo, né? A gente vê isso muito nesses humoristas aí. Pega aí um acontecimento trágico que merecia estar ali chorando a vida toda e tira dali. Por exemplo, eu vi uma vez o Golias contando uma história de um capotamento que ele teve Um acidente. passando a esqueci o nome agora. Uhum. E ele contando a história de um lugar trágico, né? Um comportamento, eles se machucaram. E ele contando de forma engraçada, né? Então, aquilo que poderia ser uma tragédia, ele contando virou graça, né? E no Evangelho também, pode ser, por exemplo, a gente pega o livro de Jó, que eu estou agora traçando sobre ele, a gente pode pegar, de vez em quando eu uso não vou contar assim, eu não sou muito engraçado muito envolvido em fazer sinal de graça, mas a gente conta lá para o pessoal de uma forma para que as pessoas entendam que nem aquilo que se chama desgraça pode virar graça, né? Ou melhor, é a graça, né? É a graça. A desgraça é quando eu me deixo levar por ela. Então, o humor, na verdade, né, o stand-up, quando ele é trazido da forma que nós estamos trazendo aqui, como você traz, eles são, na verdade, vai pegar aquilo que é uma desgraça e, na verdade, trazer como uma graça, né? Sim. Agradeço aí. Só falar uma coisa aqui que Deus tocou aqui no meu coração para eu falar nesse momento, que eu perdi minha mãe faleceu no dia 26 de dezembro agora, passado, né, final do ano. Eu sei. Então, é bem recente e eu sei que vai ter pessoas, de repente, vai ver, pô, caramba, a mãe do cara morreu e ele... Pô, aí teve uma apresentação lá de stand-up na F-Cult e tal. A primeira coisa que eu entendi é o seguinte, a vida tem que seguir em frente. Isso é o primeiro de tudo, né? Que a vida tem que seguir... Na verdade, o primeiro de tudo é que essa é a segunda coisa que a vida tem que seguir em frente. Mas o primeiro de tudo é que a palavra de Deus, ela nos sustenta. É ela que nos sustenta. Então, eu acredito que se não fosse a palavra de Deus, eu talvez poderia estar mal, né? Tá muito mal. Porque a mãe, sempre perde a mãe. Nem imagino né? isso. E um outro ponto é que... Então, essa é a primeira coisa. Melhor, eu nem quero nem imaginar isso. Então, essa é a primeira coisa. A palavra de Deus, ela nos sustenta. O Senhor, ele sempre nos sustenta. A segunda coisa é que a vida tem que seguir em frente. Então, assim, e a minha mãe, a terceira coisa, a minha mãe, ela era uma pessoa descontraída. Uma pessoa que... quantas vezes eu fiz a minha mãe rir, sabe? Quantas vezes eu fiz graça para minha mãe, quantas vezes eu... Sabe? Então, e ela gostava. Então, eu sei que
Se ela soubesse que eu teria uma apresentação, eu teria alguma coisa, eu sei que ela ia querer que eu fosse, que eu participasse. Ela não ia querer me ver triste para baixo, entendeu? E o humorista, né? Eu me considero uma pessoa ainda, eu me considero, eu sou uma pessoa que tô, como eu disse, sou iniciante ainda, principalmente no stand-up, mas o humorista, aqueles que têm uma longa carreira, uma longa, né, jornada ali, anos de história, ele tem seus problemas, ele tem seus momentos também de tristeza, né? E há uma história, né, que dizem que um camarada chegou num consultório, né, para falar lá com um psiquiatra, algum médico assim, e psicólogo. E aí ele virou e falou assim: doutor, eu vim me consultar porque eu não tô me sentindo bem, eu tô bem mal. Eu, ultimamente, sabe, não tô legal, não tô legal. Aí o médico falou assim: não, mas isso começou quando? Ele, doutor, isso já tem tempo que eu tô assim, isso não tô legal. Aí o médico virou pra ele assim: rapaz, tem um circo aqui na cidade que tem um palhaço lá que ele é sensacional. Todo mundo que vai nesse circo compra ingresso pra voltar de novo, porque as pessoas gostam muito. Esse palhaço, ele é. Aí diz que esse cara virou pro doutor, virou e falou assim: doutor, eu sei quem é esse palhaço. Aí ele, você já foi no show dele? Ele, não, eu sou esse palhaço. Ou seja, o palhaço, ele tem os seus fantasmas, os seus problemas, e quem vai resolver isso por ele? Então, eu acredito que se não fosse a palavra de Deus, o evangelho, se não fosse Deus, eu possivelmente estaria muito mal. Só que aí é o ponto agora para eu terminar de falar. A minha mãe, ela morreu, mas eu tive uma certeza que a minha mãe, ela tá num lugar bom, porque ela morreu sendo serva de Deus, depois de Amém. ter andado anos na escuridão, ter servido a outros deuses, vamos dizer assim. A minha mãe, ela, do momento em que ela se converteu e se batizou, a minha mãe, ela nunca mais abandonou a palavra de Deus e o evangelho. E eu achei uma carteirinha no meio dos documentos, achei uma carteirinha dela de missionária Oh, que da benção. Assembleia de Deus. Então eu tenho essa convicção, sabe? Que apesar de ter chegado o momento dela, de Deus tê-la levado, que ela está num bom lugar. Então isso me conforta bastante, entendeu? É assim, gente, a gente tem o nosso lado e a gente tem que saber levar esse nosso lado também, porque todos nós temos o nosso particular, temos o nosso íntimo, lá no íntimo nós tem aquele momento que, quando estamos sozinhos, essa é a realidade que nós somos, né? Então é assim que temos que pensar. E tudo que nós viemos fazer era para poder continuar a vida, né? Eu, particularmente, o meu dia a dia é estudar, é ler, é pregar o evangelho, né? É coisa que eu gosto de fazer. E assim eu consigo sobreviver. Você já usa, cada um tem seu dom, né? Esse é o seu dom. Meu dom é esse aqui, é fazer o que eu faço aqui. Então, vamos procurar viver a vida e vamos usar esse. Eu quero que vocês use esses momentos que passamos aqui justamente para você tirar algumas lições na sua vida, para que você possa entender que a vida é mais bela do que você possa imaginar. Tá bom? Deus Bem, abençoe. Até a próxima aí conosco, com o meu amigo local. Deus abençoe. ali, ó.